Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. O que aprender desse verso em uma época em que a força é extremamente valorizada? E quando eu falo de força, eu não falo apenas de força física, falo também de força mental, de força intelectual. O verso está dizendo aqui que quando ele é fraco, é que ele é forte. Isso aparentemente soa contraditório na nossa época, nos dias em que nós vivemos. Algo intrigante aconteceu na história de Paulo. Ele se converteu por volta do ano 35 depois de Cristo, mas a sua primeira viagem missionária só se deu apenas em 47 ou 48 depois de Cristo, aproximadamente 13 anos depois. Por que essa espera tão longa? O que será que foi que aconteceu? De acordo com a Bíblia, Paulo, chamado Saulo, foi para Damasco. Após a sua conversão, seguiu para a Arábia, retornou para Damasco e então seguiu para Jerusalém com o propósito de conhecer a Pedro. Naquele momento se passaram 3 anos. Tempo suficiente para que Paulo fosse preparado para a sua missão. Porém, Paulo sofreu algumas decepções. E quais foram essas decepções? Paulo pensou que os judeus fossem aceitar Jesus, como aconteceu com ele. Mas o que ele recebeu foi ameaças de morte. Ele respirava ameaças de morte. Ele achou que os cristãos iriam aceitá-lo de boas, como diz a linguagem comum, por conta da sua conversão. Porém, as pessoas, os cristãos, tinham medo de Paulo. E com isso ele foi forçado a sair daquela localidade e ficar de molho durante algum tempo, aguardando até que ele fosse chamado para um evangelismo, para uma viagem missionária. Foi então que ele foi chamado para ser auxiliar de Barnabé. E aí agora imagine você, uma pessoa com capacidade de ser líder, ele é chamado para ser auxiliar. Uma pessoa que é forte, chamado para exercer uma função, entre aspas, de fraco. E era isso que estava acontecendo com Paulo naquele momento. Como você reagiria se fosse colocado na geladeira, como aconteceu com Paulo? Não descarto que talvez ele tenha evangelizado pessoas enquanto estava na Cilícia. Porém, sabendo do seu potencial, era como se colocássemos um campeão de Fórmula 1 para ser um instrutor de autoescola. Mas é justamente esse o segredo. Veja só esse segredo. Para ser grande na causa do Evangelho, é preciso começar pequeno e aceitar com nobreza o posto mais humilde onde Deus nos colocar. Que tal aplicar esse segredo hoje à sua vida? Cultive a humildade. Quem muito fala, muito se compromete. Quem muito se exalta, tem a tendência de ter uma grande queda. Então pratique hoje a humildade. Comece pequeno, um degrau por vez, e então trilhe a sua jornada rumo ao seu objetivo. E que o seu objetivo esteja alinhado com os objetivos de Deus para a sua vida. Ore comigo mais uma vez. Te agradecemos, bondoso Deus, porque a tua palavra, ela a cada dia nos ilumina, ela nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Nós te agradecemos porque estamos tendo a oportunidade de juntos desvendar alguns fatos da tua palavra que nos ajudarão no crescimento espiritual. Nos ajude a cada dia a cultivar a humildade e a honrar o teu nome, independente da posição na qual nós estejamos. Continua conosco, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia e um forte abraço.